Algo grande está prestes a acontecer com o Bitcoin e pode acontecer a qualquer momento. Muita gente vai ser pega de surpresa. Alguns vão perder oportunidades únicas, outros vão perder muito mais do que você imagina. Esse é aquele tipo de momento em que ficar de fora pode custar bem caro. Fica comigo até o final, porque o que tá vindo agora pode mudar completamente o jogo. Bora pro vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Coin Talk Brasil. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai dar uma analisada aqui, na situação atual do Bitcoin. Então vamos pro gráfico. O preço dele atualmente se encontra na faixa dos 111 mil. A tendência, depois dele ter batido aqui, os 123 mil em agosto, foi ter descido até a faixa dos 110 mil, 108 mil. E agora ele tá nesse movimento de consolidação. O volume dele tá relativamente baixo, né? O que mostra a falta de convicção tanto dos compradores quanto dos vendedores a curto prazo. Mas, se a gente observar, ele tem um suporte muito forte aqui, na faixa dos 108, 110 mil. Essa região ela já foi defendida várias vezes, tá? Tanto por compras institucionais ou ordens concentradas, mas eu tô achando que se ele perder esse suporte, a próxima zona crítica em que ele pode ficar seria lá na faixa dos 105 mil, 104 mil. Já a resistência imediata tá se encontrando ali pela faixa dos 114, 116 mil, né? Onde os vendedores eles têm travado a alta. Só rompendo essa região que eu acho que o Bitcoin ele pode mirar no próximo alvo dele, que eu acho que tá lá na faixa dos 120 mil, 123 mil, que é onde foi o topo recente. O movimento atual parece uma acumulação lateral, né? Como eu tinha dito anteriormente, ele tá nesse movimento de consolidação depois da queda de agosto. Se o preço se segurar acima dos 110 mil, pode ser apenas uma pausa antes da retomada. Então o Bitcoin ele tá meio que no meio de uma batalha. Tá uma queda de braço aqui entre os compradores que estão defendendo forte a região dos 110 mil e os vendedores que só cedem se o preço ele quebrar a barreira dos 116 mil. Até lá, o jogo é de paciência. O próximo rompimento vai definir se voltamos para os 120 mil ou se a gente testa os 104 mil ou 105 mil primeiro. Vamos dar uma olhadinha nesse heatmap agora. O que ele mostra? As áreas destacadas em laranja e vermelho, elas representam zonas altas de liquidez alavancada, onde os traders entraram pesado com margem. Quanto mais intensa a cor, maior o volume, né, de ordens que podem ser liquidadas. As zonas críticas marcadas aqui no gráfico são a de 114 mil, né, região de concentração de liquidação de shorts, com vendedores alavancados. Se o preço rompe para cima, há a chance do short squeeze, que é um movimento explosivo de alta. Já nessa região de 110 mil tem uma forte camada de liquidação de longs. Se o preço quebrar essa faixa aqui, pode rolar uma cascata de liquidação, forçando uma queda rápida. No contexto do preço atual, o Bitcoin ele tá justamente no meio desse campo de batalha, entre essas duas zonas. O mercado tá esperando um movimento decisivo, romper aquele 116 mil, que é a alta explosiva, ou perder os 110 mil, que é a correção mais forte. O que isso significa na prática é que estamos em uma área de alto risco e alta recompensa. Qualquer movimento forte pode desencadear a liquidação massiva. Os traders institucionais e as baleias podem forçar o preço em direção a uma dessas zonas e capturar o máximo de liquidação possível. O próximo movimento tá prometendo ser bem violento e provavelmente rápido, já que muita liquidez está concentrada em áreas bem próximas ali. Em um resumo rápido, o Bitcoin ele tá preso entre duas paredes de liquidação. Se romper 114 mil, o mercado explode em short squeeze, mas se perder 110 mil, se prepara para um banho de sangue no mercado. O próximo movimento vai ser brutal. Esse gráfico que mostra a correlação entre o preço do Bitcoin e do ouro pode mostrar pra gente o que eu tava querendo dizer com o Bitcoin se tornar uma moeda de risco. Se a gente der uma olhada aqui, a parte branca do gráfico tá mostrando o preço do Bitcoin, enquanto a parte roxa tá mostrando o preço do ouro. Já essas nuvens aqui, que ficam se formando, essas montanhas, tá mostrando basicamente o coeficiente de relação entre o ouro e o Bitcoin, certo? Então, quanto mais para cima tiver essa montanha, mais próximo vai estar o preço do ouro com Bitcoin. Se a gente der uma olhada aqui, o preço dos dois está bem perto, enquanto a montanha está bem alta. Já aqui, o preço dos dois está bem longe, enquanto a montanha está lá para baixo. Então, o que a gente pode observar desse gráfico? Desde fevereiro de 2025, o ouro e o Bitcoin eles vinham andando juntos, reforçando a tese de que os dois eram ativos de porto seguro, né? Agora, pela primeira vez em 6 meses, essa correlação ela virou negativa. Ou seja, enquanto o ouro sobe, o Bitcoin está ficando para trás. Por que isso é importante? O mercado ele pode estar reavaliando o Bitcoin como um hedge imediato em comparação ao ouro. Esse tipo de divergência geralmente abre espaço para dois cenários. Primeiro, o Bitcoin recupera o atraso e corre atrás do ouro, ou a narrativa de safe haven racha e o Bitcoin passa a se comportar mais como um ativo de risco. Em resumo, o Bitcoin está em atraso em relação ao ouro. E quando essa divergência acontece, o movimento de realinhamento costuma ser bem rápido e volátil. Vamos dar uma olhadinha então nesse segundo heatmap. O que o gráfico ele está mostrando? Essa linha azul, é o preço do Bitcoin ao longo do tempo, certo? O mapa de calor que são essas cores no fundo estão mostrando a intensidade do CDD, que é o movimento de moedas atingidas, ou Coin Days Destruction. Essa parte mais azulada aqui, ela mostra baixo movimento, ou seja, poucos holders antigos vendendo, e do amarelo pro vermelho tem um alto movimento, muito mais holders antigos movendo suas moedas, possivelmente para vender. Atualmente vemos cores amareladas e vermelhadas, indicando atividade significativa de holders de longo prazo. O que a gente pode interpretar disso é que o CDD ainda tá quente, mas tá esfriando. O indicador ele caiu pela metade desde o pico anterior, ou seja, os long-term holders, né, os holders antigos, eles realizaram uma forte movimentação recentemente,
mas agora estão diminuindo o ritmo. Outra coisa que a gente pode ver é a venda de moedas antigas absorvida pela demanda. Apesar da pressão vendedora dos long-term holders, o preço do Bitcoin só corrigiu de 10 a 13%, o que é relativamente leve. Isso sugere que é uma forte demanda absorvendo as vendas. Em comparação com os ciclos anteriores, os picos fortes de CDD, se a gente der uma olhada, normalmente coincidem com as zonas de distribuição do topo de ciclo, mas nesse ciclo a liquidez de compradores institucionais e de varejo está absorvendo melhor a pressão. Então o que a gente pode tirar disso é que isso é um sinal de alerta. Os long-term holders estão vendendo. Isso pode indicar que estamos entrando em uma fase madura de ciclo. Então os próximos passos que a gente pode observar é que se o CDD esfriar de vez, a tendência de alta é sustentável. Se houver um novo pico de CDD, tem risco de topo local e correção mais forte. Mas cá entre nós, a gente sabe que setembro é o pior mês do Bitcoin, né? A média histórica de setembro é de menos 1,9%, e isso torna setembro o único mês que é consistentemente negativo. Vários anos já mostraram quedas fortes em setembro. A gente tem em 2014 aqui uma queda de 20,55%, em 2019 a gente tem essa queda de menos 16,2%, 2022, tem essa queda de menos 2,29%, e os melhores meses pro Bitcoin vêm geralmente lá para outubro, novembro, que estão associados a altas explosivas do ciclo de bull market. E outubro costuma marcar o início de fortes rallies. Julho e abril também são positivos. Julho e abril até são positivos, mas o Bitcoin ele tende a sofrer mais em setembro. Então, possivelmente devido à baixa liquidez, realização de lucros e sazonalidade de mercados tradicionais. Então já é de se esperar chances maiores de estagnação ou de correção. Onde que a gente está no ciclo agora? Já se passaram 504 dias desde o último halving. É basicamente quando o suprimento de Bitcoin é cortado pela metade para aumentar a escassez e por consequência a demanda, né, subindo o preço. Historicamente, após mais ou menos 500 dias do halving, o Bitcoin ele costuma entrar numa fase assim mais madura do bull market, onde a tendência ainda é positiva, mas já tá se aproximando de um possível topo, hein? Os sinais de distribuição, que é a venda de holders, né? Agora vamos dar uma olhada nos sinais de distribuição, né, que é a venda de holders. Em março de 2025, com o Bitcoin em 70 mil mais ou menos, houve um pico extremo de Value Days Destroyed, que é esse VDD, né? Que basicamente indica que os holders antigos estão vendendo em massa. Depois vimos duas ondas moderadas de realização de lucros, uma em 98 mil e outra em 117 mil, mas sem a mesma intensidade de março. Isso sugere uma em 98 mil e outra em 117 mil, mas sem a mesma intensidade de março, né? Isso sugere uma redistribuição gradual, diferente das vendas agressivas dos ciclos anteriores, que mostra também a demanda institucional, que está absorvendo bem essa saída de supply, o que alonga o ciclo e evita topos explosivos e curtos. E o que está faltando para o ciclo atingir esse topo clássico? O modelo indica que o final de topo, o peak flag, aparece quando o preço de mercado está mais ou menos 11 vezes o realized price dos long-term holders. Esse indicador é visto no fim do ciclo, quando o preço ele dispara além da base de custo dos holders mais antigos. O estudo sugere que esse sinal pode aparecer entre outubro e novembro de 2025, se ele vier acompanhado de outra grande onda de venda por holders experientes, um spike de volatilidade forte e um spike de volatilidade forte seguido de um enfraquecimento do movimento. A conclusão prática que a gente pode tirar disso é que a gente está numa fase madura do bull market, mas não no topo ainda. A tendência sugere que o Bitcoin ele pode ter um último grande impulso, né, aqui no último quarto de 2025, antes de um ciclo de realização mais pesado. Enquanto isso, a demanda institucional está dando mais um fôlego pro ciclo, evitando picos e crashes abruptos, meio que como se a gente ainda tivesse no segundo tempo, sabe? O sinal final é quando o mercado fica superaquecido e os holders de longo prazo despejam tudo de uma vez. Então é isso pro show de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho e eu te vejo amanhã. Falou!